continuando aqui a série do nosso podcast e também aqui no canal do YouTube para falar um pouco mais sobre o artigo ao qual foi publicada a minha tese de doutorado. E esse material ele é proveniente de um congresso que eu participei no ano passado, 2021, online, um congresso da Inglaterra, e pediram para que eu falasse um pouco mais sobre ele, sobre esse material traduzido. E no primeiro vídeo, eu falei sobre a introdução e a hipótese, e aí o objetivo do trabalho foi esse: analisar os efeitos do treinamento aeróbico na qualidade de vida em geral em idosos, através de um estudo controlado e randomizado. Apenas para explicar de uma forma menos técnica, né? Um estudo randomizado e controlado significa randomizado quando ele é feito de uma forma ao qual há uma condição de escolha que não tem interferência do pesquisador em relação aos voluntários. Ou seja, não sou eu que escolho o voluntário para aquilo que ele vai fazer em determinada fase do estudo. É feito um sorteio, de uma forma simplificada, a palavra seria sorteio. E o estudo controlado é quando trata-se de um estudo que houve um controle, ou seja, alguém fez algo e outro grupo não fez algo, para que possa ter uma comparação. De uma forma um pouco mais resumida, mais objetiva, quando o estudo é randomizado e controlado, ele recebe uma qualidade maior, né? Não é necessariamente querendo dar mais holofote para o meu estudo, mas é essa a condição que acontece. Esse foi o objetivo. Para tanto, como que ele foi planejado? Primeiramente, eu trabalhei esse material em alguns lugares e destaco aqui 3 deles, que é o CRI, o Centro de Referência de Idosos, na cidade de São Paulo, o local ao qual eu trabalhei por 1 ano e 2 meses aproximadamente. É um centro gerido por uma organização social do estado de São Paulo, e ali eu tive a oportunidade de ser o primeiro educador físico nesse centro de referência. Tive a chance de instalar o primeiro protocolo de atendimento para idosos da região da Zona Norte, no CRI. E acima disso eu ganhei uma experiência muito grande com uma turma de alta qualidade por lá. E bons amigos. Aqui é o centro escola, né? Uma área de lazer do Butantã, gerido pela prefeitura, ao qual existem idosos também, e eu consegui uma amostra, né, boa parte da minha amostra aqui nesse local também. E os testes foram feitos no Centro de Estudos de Psicofisiologia do Exercício da Universidade Federal de São Paulo, a universidade à qual eu sou vinculado, fui vinculado na fase do doutorado. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética, de acordo às leis éticas, né, do Conselho de Saúde Nacional Brasileiro. Muito bem, então houve um recrutamento de 165 idosos que foram convidados para isso, né? A partir disso foram excluídos 51 deles, porque tinha alguma condição clínica desfavorável que podia participar do estudo, considerando que todos os voluntários passaram por uma análise clínica, né, por uma autorização médica para poder participar, considerando que eles fizeram testes de esforço físico máximo. E também outro detalhe muito importante é saber se a parte motora, né, a parte articular, a caminhada do idoso não estava prejudicada, porque ele foi participar de um treinamento de caminhada e não podia ter nenhuma limitação que colocasse uma caminhada de risco ou comprometida. 22 deles declinaram, não quiseram participar dos estudos. Outros 19, eles responderam o questionário ou algum tipo de questionamento, desculpa, de forma não adequada, então não puderam entrar no estudo, e alguns realmente tinham a funcionalidade comprometida. Destes, 69 foram inclusos no trabalho e subdivididos em grupo de treinamento e grupo controle. É aqui que entra aquela condição que eu comentei agora há pouco sobre um estudo randomizado. Então, eu como pesquisador principal, eu não escolhi de forma proposital, né? Isso seria um viés, uma intervenção no trabalho. Qual idoso ia treinar e qual idoso não ia treinar. Aqui foi feito um sorteio. Muito bem.
eles tinham que ter mais idade igual ou acima de 60 anos de idade, ambos os sexos, e um questionário muito importante que eu usei foi o International Physical Activity Questionnaire, IPAC. É um questionário internacional sobre o nível de atividade física. E isso aqui é importante ressaltar, porque a partir desse questionário eu tinha que classificar como que esses idosos eram na questão física, né? Se eles eram sedentários, ativos ou vigorosamente ativos. E isso é importante, porque muitos estudos atualmente, isso ainda acontece, classificam idosos como sedentários. E essa condição, conforme eu expliquei no nosso primeiro episódio do podcast e no vídeo do canal, é uma condição muito difícil de ser encontrada, sedentário. Sedentário é quando ele não consegue executar nem 300 minutos de algum movimento físico por semana. Olha só, eu não falei o exercício físico, lembra disso? Do episódio anterior? Ele não se movimenta para nada, né? Ou não atinge 300 minutos por semana no mínimo. E isso é um detalhe importante, porque esses estudos que colocam que foram feitos testes e treinamento com idosos sedentários, nem sempre eles não eram sedentários. Eles eram ativos fisicamente, ou eram de forma insuficientemente ativo, mas não sedentário. E aqui eu assumi isso, né? Que eles eram ativos fisicamente, não eram pessoas sedentárias. E isso faz um sentido muito grande na qualidade da pesquisa, na qualidade da tese. Porque eu estou trabalhando com uma parcela da população que são ativas, que não são sedentários. E mais para frente nos resultados, eu vou voltar a falar sobre isso. Então não esqueçam, tá? Que no meu critério de inclusão, eu considerei eles como idosos ativos fisicamente. Todos eles, pelo menos a maioria, tinham uma doença crônica degenerativa, ou hipertensão, ou diabetes, mas eram controlados, né? A equipe médica que me ajudou a fazer a análise clínica, eles certificaram que eram idosos controlados, senão não poderiam participar do estudo. Não tinha nenhuma limitação musculoesquelética, conforme eu já comentei, e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Ótimo. Então aqui é um fluxograma que mostra a maneira que eles foram recrutados. Então eles faziam parte de uma área, mais de uma área de recrutamento, né? Portanto foi um estudo multicêntrico. Primeiro contato foram pequenas informações, preenchimento de informações. Em seguida foi aplicado o IPAC, que é o que eu comentei sobre a questão do nível de atividade física. O LeQuesne, que é um protocolo, né, um questionário específico para ver como que é a condição do joelho do idoso, porque isso poderia ser um fator de viés, que poderia causar uma resposta confundidora no estudo, né? Ou seja, os idosos poderiam não melhorar com o treino, não porque o treino era equivocado, é porque eles não conseguiam andar por dor de joelho. E isso não aconteceu porque esse protocolo ele me deu segurança que os idosos não tinham nenhuma limitação que chegasse ao ponto de comprometer o treinamento. E a anamnese, que foram verificados outros dados, como etnia, cor, uso de tabaco, consumo de álcool, entre outros pormenores. Passaram pelo exame cardiológico com o médico, né? Physician, com o médico, física, com o médico, e aí sim eles foram liberados, foram elegíveis, né? Para participar do estudo ou ilegíveis. Esses idosos que foram considerados ilegíveis, eles receberam uma palestra, por mim, proferida, sobre qualidade de vida e exercício físico, né? Para que eles possam ser beneficiados de alguma forma por ter entrado no estudo, mas não ter tido condições de participar. Os casos mais graves foram indicados para a equipe médica do Centro de Referência do Idoso. Já comentei sobre essa questão da randomização. Os pacientes eles foram treinados por uma equipe ao qual eu recrutei, que eram pesquisadores auxiliares. Durante o teste de esforço físico, eu não participei desses testes, não fiquei na sala dos testes, inclusive, aqui, ó, né, a sala de avaliação, para que não houvesse nenhuma interferência com o idoso que estava lá fazendo os testes físicos. Foram feitos por pesquisadores auxiliares. Foi aplicado para analisar a qualidade de vida o protocolo WHOOD, World Health Organization Quality of Life, OAT. E esse é um ponto importante do meu estudo, que eu considerei esse questionário como principal, né?
como único para analisar a qualidade de vida. E aqui cabe uma outra observação técnica, é que vários estudos, quando se analisam a qualidade de vida de idosos, eles usam o recall brief. No entanto, é um equívoco usar o recall brief para idosos, porque o recall brief é designado para adultos. O que a OMS preconiza é que se use o recall old junto com o recall brief, para poder aumentar a sustentabilidade do resultado, né, no recall old, mas não o recall brief apenas de forma isolada. Eu fiz um contato com o autor que validou esse artigo americano para o Brasil, porque embora ele seja um artigo um questionário de medida, né, métrica, né, é uma métrica de medida psicofisiológica ou subjetiva da Organização Mundial de Saúde, ou qual é World Health Organization. Ele foi validado para o Brasil por uma equipe de pesquisadores do Rio Grande do Sul. Conversei com o pesquisador principal e ele realmente confirmou isso para mim, que essa é a forma correta para usar o questionário para essa população especial. Ele é composto de 24 questões, tá aqui, e existe um valor que é entregue entre 0 a 100, uma escala de 0 a 100, que não há um cut-off, né? Não há um ponto de corte. Quanto menor o valor, menor a qualidade de vida. Quanto maior o valor, melhor a qualidade de vida. E é aqui o que eu acabei de afirmar, que a Organização Mundial de Saúde recomenda que ele seja aplicado junto com o call brief, não administrado de forma sozinha. E aí, nesse estudo meu, também tive a chance de fazer algumas perguntas secundárias. Lá no começo da minha tese, eu imaginei, né? Imaginei não, eu planejei, não é que eu imaginei, eu planejei. Se eu iria fazer um estudo de 4 anos, de uma tese de doutorado, seria interessante pegar outros dados, né, importantes. E foi o que eu fiz. Então, um deles foi o sintoma depressivo desses idosos. Para isso, eu usei o Geriatric Depression Scale, também validado para a população brasileira, que é uma possibilidade de diagnosticar sintomas depressivos no idoso, mas não um diagnóstico de depressão ou não, porque isso seria feito com outro profissional de saúde, não é pelo educador físico. Mas nós podemos sim aplicar o questionário. São 15 perguntas e esse questionário feito em português, ele dá uma condição de estratificar, né? Quando há uma condição maior do que 5 de pontuação, ele indica sintomas depressivos acentuados. Uma outra possibilidade que eu também fiz com pergunta secundária foi em relação à dor. É fato que o exercício físico tem uma condição de analgesia, ele provoca aí a melhora de dor em idosos também. E a minha pergunta foi se o treinamento físico que eu estava usando, né, o protocolo que eu usei, que eu criei para isso, ele tinha alguma melhora na questão da dor geral do idoso. Para tanto, eu usei o Visual Analog Scale, ou escala visual analógica. Ele está aqui como mostro para vocês. Ela vai, para quem está acompanhando pelo vídeo, mas é uma escala de 0 a 10, onde 0 é a menor condição de dor e 10 seria a condição de maior sensação de dor. É uma escala muito fácil de ser entendida, né? Com certeza vocês já viram isso por aí, essa escala. Ela tem inclusive balcão de comércios, né? Não para ver dor, mas para ver nível de satisfação do atendimento, por exemplo. Embora não há relação com o que eu fiz pela tese, né? Claro. Muito bem. E aí, o teste cardiopulmonar foi feito através do teste modificado de Bruce, adaptado para idosos, né? Para condições especiais. Essa aqui foi uma das minhas voluntárias, uma freira, uma pessoa extraordinária, de uma doação enorme, né? Até pela característica da questão de religião dela, mas fez parte do meu estudo. E aqui mostra o teste ergospirométrico para análise do consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico. Foi feito num equipamento da marca Cosmed Quarker, né, registrado. Esse equipamento ele foi calibrado antes de cada teste, a uma umidade relativa de 51% e uma média de temperatura ambiente de 23,6 graus Celsius. O maior valor atingido no VO2 pico,
que eu não denominei como VO2 máximo, eu usei a nomenclatura VO2 pico, foi utilizado como condição de exaustão e maior valor de alcance no teste. Nesse teste também foi analisado a frequência cardíaca máxima e essa foi utilizada para a prescrição do exercício durante a caminhada. Lembra que eu comentei lá no começo do estudo que entre as qualidades desse estudo foi ter um critério, né, técnico, né, um rigor técnico muito importante para poder tocar o estudo. E um desses rigores técnicos foi a verificação da frequência cardíaca a cada 3 minutos com um cardiofrequenciômetro específico, né, para cada aluno, ou seja, cada aluno eu tinha a frequência cardíaca dele no momento e ela era corrigida a cada 3 minutos, se fosse o caso, durante a caminhada que ele estava treinando. Aqui foi o protocolo modificado de Bruce, que eu já comentei. Havia uma condição de finalizar o teste, um critério de interrupção do esforço, se houvesse uma fadiga excessiva ou algum movimento irregular, ou palidez, ou quando o próprio voluntário pedisse para terminar o teste. Legal. O treinamento físico ele foi feito de forma de moderada a intensa, 50 a 75% da frequência cardíaca máxima, obtida no cardio, no teste cardiopulmonar, feito anteriormente, eu comentei agora há pouco isso. Essa diretriz ela foi embasada e respaldada pelo American College of Sport Medicine, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, e o American Heart Association, o Colégio Americano cardíaco, né, a parte cardio deles lá, que preconiza 30 minutos de atividade de caminhada 3 vezes por semana, que ela traz um benefício e para isso nós usamos 3 meses de treinamento. O grupo controle, que foi randomizado, não participaram de nenhum exercício físico, mas eles não foram impedidos de fazer atividade física, de forma alguma. Se eu fosse impedi-los de fazer atividade física, teriam que ficar em casa parados praticamente, né? Isso não foi proibido, mas eles não foram envolvidos com exercício físico para que não haja um viés de um treinamento duplo, né? Um treinamento concorrente. Treinar por fora, e aí eu estaria achando que seriam não treinados e poderiam ter um viés. Para isso, semanalmente eles recebiam uma ligação para confirmar que não estavam entrando em nenhum exercício físico, para não concorrer com o treinamento de quem estava treinando. Nós consideramos 15% de ganho, né, no valor de base desses idosos. A literatura mostrou isso, que em geral eles ganham 15% de melhora no VO2 pico, não VO2 máximo, VO2 pico. Tivemos uma força estatística, né, da amostra de 90% com um erro alfa de 5%. Para nossa análise descritiva, nós usamos valores quantitativos, média, desvio padrão, moda, valores máximos e mínimo. Usamos outras possibilidades de equações estatísticas, como o teste Shapiro-Wilk, o teste TED-Student, para comparar um dado com o outro. Usamos um software SPSS, fizemos correlações com nível de significância maior ou igual a 0,05 para validar os valores. É isso. Então, até o momento eu trouxe para vocês o objetivo e o método, e o nosso próximo encontro eu vou falar sobre os resultados. Até mais!